Bom dia a todos e todas. Quando anuncia assim esses eventos, o palestrante, o professor Cláudio, me dá um frio na barriga, fico até sem jeito, né? Porque eu sou professor, né? Eu não costumo esse chamado de palestra do professor Cláudio Nois, isso dá um medo e depois aumenta assim a responsabilidade. Mas hoje eu quero dizer que eu estou assim à vontade para poder bater um papo com vocês aqui. Acho que aí facilita né? Eu gostaria de dizer, o tema ele já informou, o texto como objeto de ensino da leitura e da escrita, mas antes eu gostaria de dizer que hoje nós estamos, o nosso propósito é alfabetizar crianças. E dizer que nós temos hoje uma dificuldade de conceber a criança. A concepção de infância, ela vem mudando ao longo do tempo, e eu comecei a refletir de uns dias para cá, por conta do contato com professores alfabetizadores, com alunos da disciplina de alfabetização, a gente começa a perceber que nós hoje, ou a concepção de infância está defasada, ou nós desconhecemos hoje a criança, a infância. Eu estou dizendo isso porque quando a gente pensa em alfabetização, acho que a gente tem que ter um olhar, né, para quem é esse sujeito que nós estamos alfabetizando ou que nós pretendemos alfabetizar. Então, nós temos, dentro desse contexto, nós temos algumas contradições. Eu me lembro que na década de 90, a gente reclamava, e Ângela pode até, se eu estiver errado, você vai me corrigindo aí, viu, Ângela? Nós reclamávamos que as crianças eram pouco estimuladas, por isso não aprendiam. Hoje nós temos crianças com estímulos demais, com excesso de estímulos. E as crianças continuam enfrentando problemas no seu processo de aprendizagem. E, ao mesmo tempo em que essa criança é muito estimulada, ela vive no mundo que lhe oferece muito mais do que antes, mas é também uma criança triste. Eu gostaria que vocês, professores, que estão atuando em sala de aula ou direto ou indiretamente, que começassem a perceber as crianças com quem vocês trabalham. Então, eu tenho visto isso, eu tenho percebido isso, uma certa tristeza no olhar das crianças no contexto da sala de aula. Então é bom que comecem a perceber, para a gente saber quem é o sujeito que está à minha frente, que precisa ser alfabetizada, né? Então, pode ser que eu esteja delirando em alguns aspectos, mas nós temos muitos indícios, a gente está vendo aí crianças que antes, no século XVIII, a gente vai ver, ou antes, a gente tem a criança tratada como um adulto em miniatura, mas agora porque por imposição, mas agora nós temos crianças imitando o adulto com diálogo, com discursos de adulto, em alguns aspectos. Eu não sei se todas as professoras conseguem, de algum modo, perceber essa mudança que vem acontecendo com as nossas crianças. Então, a gente tem que pensar muito, porque eu estou colocando isso com relação ao processo de alfabetização. Porque sempre a gente fica, mas antes eu consegui. Eu costumo trabalhar com professores alfabetizadores,
que vêm sendo professores alfabetizadores desde a década de 80. Mas antigamente eu fazia um trabalho maravilhoso, eu conseguia ensinar. Hoje eu não dou conta mais do processo de alfabetização. A gente pergunta, o que mudou então? Né? E eu gostaria de começar a minha fala também, até fazendo retomando a fala da colega Meire, eu gostaria de dizer, Meire, que eu não divulguei nada ainda, porque estou assim, em processo de revisão da minha pesquisa, com professores alfabetizadores do município de Vitória da Conquista, e aí eu posso falar dessa forma assim, eu sei que tem muitos aqui, muitos profissionais da educação do município aqui, mas assim, claro que a gente, como é pesquisa, a gente divulga, mas não vão identificar, não temos a identificação dos sujeitos. Mas eu me preocupei em trabalhar as relações entre as concepções e as práticas de alfabetização. E eu tenho sujeitos, colaboradores nessa pesquisa, que são especialistas na área de alfabetização ou em área de educação. E os resultados, eles são pouco animadores. Então a gente vai verificar o que a gente tem. Quando falou assim da necessidade, eu estava até conversando com Valquíria do aeroporto para cá, falando da necessidade de formação do professor alfabetizador tem, porque a gente acredita que esse profissional ele precisa dominar os conhecimentos teóricos, científicos, para que o professor possa dar conta do processo de alfabetização. Que é contrariando aí a algumas propostas que a gente já tem visto por aí, de trabalhar com antigamente se chamava receita, mas com as atividades prontas para o professor. Então, me chama a atenção o resultado dessa pesquisa, porque, embora os professores que para nós, pelo menos para mim, que eu os conheço, teriam, teoricamente, o domínio desses conhecimentos, na prática, eles pouco sabem lidar com aqueles conhecimentos que eles têm. Então, isso é sério, é real, tá? Eu tenho todo esse material, né, que está quase pronto, né, faltando uma revisão de linguagem, revisão de terminologia científica, essas questões todas. Mas aí o professor, ele continua dizendo hoje, limitando a concepção de alfabetização com o ler e escrever mecanicamente. E aí eu dividi esses professores em 3 grupos, pelas respostas, pelas concepções de alfabetização. Então, tem o professor que ainda tem uma concepção mecânica, tem o professor que coloca a concepção de ler e escrever e interpretar, e há o grupo pequeno, né, dos 21 professores, apenas 3 ou 4, salvo engano, colocam que a alfabetização além de aprender a ler e escrever, saber fazer uso da leitura e da escrita como prática social. Eles colocam isso de forma textual, né? Mas aí temos um detalhe. Quando eu observo a prática desses professores, e observei a prática de todos eles, aí, aquele professor que concebe a alfabetização mecânica, ele tenta desenvolver uma prática que vai além daquele conceito, né? Então, ele procura trabalhar com o texto, procura trabalhar de forma uma forma mais interacionista e menos mecânica. E aquele que coloca, inclusive, cita autores na concepção de alfabetização, alguns conseguem citar Emília Ferreiro, Magda Soares, para fundamentar a sua concepção de alfabetização,
eles trabalham em sala de aula com a família silábica, descontextualizada. Inclusive, esse grupo é o grupo maior. E eu, assim, a gente cria, até pelo fato de trabalhar, de conhecer grande parte dos professores alfabetizadores da rede municipal. Também, por muitos deles terem sido alunos aqui ou em outros contextos, então a gente cria uma certa expectativa de que aquela realidade esteja diferente. Mas, enfim, eu não quero ficar, Miri, aí aproveitando a segunda parte de sua fala, não pelo que você colocou aqui hoje, mas eu já estou também, no momento em que eu estou concluindo essa pesquisa, eu estou também elaborando um projeto para poder, depois seria até bom vocês, acho que a gente já poderiam até mediar isso na Secretaria de Educação, antecipar de algum modo, porque eu preciso ir à Secretaria para apresentar essa proposta. Agora eu quero exclusivamente, depois a gente de repente pode até abrir, né, não pode ser, um trabalho exclusivo para os professores alfabetizadores, porque aí eu quero desenvolver uma proposta com eles, trabalhar um estudo com os professores alfabetizadores. Você entendeu? Então, aí acho que eu vejo assim, uma forma, talvez a gente poderia usar até, como eu sou professor da instituição, em nome da instituição, levando esta contribuição, né, para não ficar naquela que eu tenho também com meus orientandos aí, quando vai fazer pesquisa, muitos não conseguem mais determinados sujeitos, colaboradores, porque eu já ouvi isso também dos professores. A gente não vai mais responder, fazer parte de pesquisa da UESB ou de alguns, porque só querem saber as nossas informações, depois criticam o que a gente faz e não traz a contribuição, não traz o resultado dessa pesquisa. Então, eu tenho nesse meu planejamento, de devolver para a rede municipal o resultado dessa pesquisa e apresentar essa proposta para a gente poder estar dialogando agora já no segundo semestre, né? Porque se Deus quiser, daqui um mês eu coloco um ponto final nisso, aí já fica pronto para a gente poder estar desenvolvendo essa atividade. Mas aí eu gostaria de seguir aqui, quando a gente fala em trabalhar o texto comunidade de ensino da leitura e da escrita, a gente tem o texto comunidade de ensino, tem sido o eixo norteador de muitas propostas de alfabetização, e também da formação de professores alfabetizadores, né? Então, e isso no Brasil, eu costumo dizer assim, que é lei que o texto seja a unidade de ensino da língua aqui no Brasil, porque está escrito lá no documento oficial dos parâmetros curriculares nacionais, de 97. Então, é lei. Então, se é lei, nós, professores alfabetizadores, devemos trabalhar com o texto. Então, todas as atividades de ensino da linguagem devem ter o texto como objeto. Então, tomar o texto como objeto de estudo é considerá-lo, antes de tudo, seu funcionamento em seu contexto de produção, pondo-se em evidência seus efeitos de sentido. Então, essa concepção aí elimina a utilização do texto da cartilha, ou o pseudotexto, ou o não texto, né, porque aqueles textos, eu não sei nem como é que a gente quer chamar de texto, mas não é texto, né, que são apenas, como é que não? Enunciados, né, que alguns nem chegam a ser anunciados, né, Ângela? Então, aquelas tirinhas da cartilha, porque elas, nenhuma contribuição, elas oferecem para o desenvolvimento cognitivo dos alunos, né? Se vocês forem observar, a fazer a leitura de determinados, aproveitar aqui as palavras de Ângela, de determinados enunciados presentes na cartilha, a gente fica assim, mas qual é a contribuição que esse texto traz para o desenvolvimento cognitivo dos alunos?
em que eles melhoram essa condição, né? Pois é, olha aí. A babá de Bia é boba. Então, que informação? O boi baba. Que informação é essa? O que é que nós estamos falando para as nossas crianças? Pois é. Ainda bem que todos conhecem, né? Então, aí eu fui buscar em Fávero, né? O texto consiste em qualquer passagem falada ou escrita, e aí eu quero fazer uma pausa, que nós, quando vamos para a escola, vamos alfabetizar, e nós temos, a gente vê as unidades básicas do ensino da linguagem, é a linguagem oral, escrita, né, e a análise linguística. Mas, na sua totalidade, nós privilegiamos a linguagem escrita. Nessa pesquisa, por exemplo, que eu fiz, as únicas atividades de oralidade que aconteciam em sala de aula, mas que nem eram assim programadas no sentido de objetivarem o ensino da linguagem oral, era com a interpretação do texto na oralidade. Era uma discussão breve do texto, né? Então, mas não tem um trabalho sistemático com a oralidade, pelo menos nas práticas em que eu observei. Não se verifica o trabalho intencional com a língua oral, né? E, no entanto, o texto ele é oral e escrito, né? O ensino tem que utilizar o texto oral e o texto escrito, de forma que um todo significativo independente em sua extensão. Então, trata-se, pois, de um contínuo comunicativo contextual, caracterizado pelos fatores de textualidade. Então, a gente vai trabalhar com a contextualização, um texto a gente tem que trabalhar com o contexto, a coesão, a coerência, a intencionalidade, informatividade, quais os níveis de informação, quais as informações presentes no texto, qual é a situação em que esse texto se encontra, né, para verificar o contexto, a aceitabilidade daquele texto, né, os elementos coesivos são os elementos linguísticos, e a coerência está relacionada ao sentido do texto, né, que os elementos coesivos eles contribuem para dar a coerência ao texto. Aí eu estava vendo uma prática em que a professora, a aluna, produz um texto semelhante ao texto cartilhado, né? Assim, enunciados soltos, sem nenhuma conexão. Aí, e, por incrível que pareça, não tinha erros gramaticais, né? Erros aí, colocar entre aspas, porque o processo de alfabetização a gente não costuma chamar de erro, né? E aqueles alunos que conseguem escrever um texto coesivo, fazendo interligação entre um enunciado e outro, e com alguns erros gramaticais, a professora diz que ele escreve mal. E a aluna que repete as palavras, os textos da cartilha, é um aluno muitíssimo elogiado. Então, assim, a concepção de escrita para essa professora, escrever bem é escrever correto em relação à ortografia, né? Porque nem analisa o conteúdo, né, do texto, observa exclusivamente a forma gramatical, né? Então, os outros alunos acabam sendo penalizados ao invés de tomar aquele texto como objeto para compreensão, para saber por que ele passou, em que que intervenção deve ser feita com aqueles alunos. Então, eles acabam sendo penalizados por produzirem textos, porque aquele que escreve apenas aquela não é produção de texto.
Então, tomar o texto como objeto de ensino-aprendizagem pode permitir aos alunos desenvolverem com maior eficiência as competências para conquistarem o uso desejável e eficaz da linguagem. Agora, nisso tudo, a gente precisa de quê? De uma revisão. Então, é necessário que o professor alfabetizador, professor de linguagem, que faça uma revisão em sua prática pedagógica, que faça uma revisão no material de ensino e comecem a ousar a trabalhar com o texto, considerando todos esses aspectos, né, da textualidade. Então, o texto, ele é a base para o ensino da leitura e da escrita, considerando que a prática dessas habilidades contribui para o desenvolvimento da capacidade comunicativa dos alunos. Por que eu estou colocando isso? Porque nós consideramos que o primeiro e principal objetivo de ensino da linguagem é o desenvolvimento da capacidade comunicativa dos alunos. Então, se em nossa prática não privilegiar, não preocupar com esse objetivo, nós não estamos fazendo nada em prol da comunicação dos alunos. Então, eles precisam desenvolver a capacidade comunicativa. E nós fazemos isso por meio de textos orais ou escritos. Então, não dá para continuar privilegiando a palavra, a frase ou as sílabas descontextualizadas. Precisamos trabalhar as sílabas? Claro que precisamos. Precisamos trabalhar as relações entre grafema, fonemas, precisamos trabalhar, os alunos precisam dominar as relações entre grafemas e fonemas, mas isso não tem que ser da forma como grande parte vem fazendo, trabalhando com as famílias silábicas, trabalhando com isoladamente os sons das letras, e aí cai em... Eu tive até uma discussão com alguns professores um dia desse, quando a gente falando que o aluno, ao trabalhar os sons, a gente privilegia um som, mas depois aparece a palavra em que aquele som tem a grafia, mas aquele som não existe. Aí, quando o aluno não escreve, o professor acha que está errado. Eu falei, mas essa letra não tem som nesse contexto, né? E aí os professores acham, porque também virou moda dos professores dizerem que os alunos têm dislexia. Eu cheguei atrasado, talvez o professor Ronei tenha dito alguma coisa disso aí. Aí virou moda dizer que os alunos têm dislexia, que os alunos têm desortografia, disgrafia, e uma série de nomes que parecem mais doenças do que... Né? Então, os alunos são taxados por uma série que são coisas simples. Então, é preciso analisar o nível de construção de escrita dos alunos para poder dizer se ele tem ou não. Pode ser que um aluno tenha uma dislexia, mas... pelas minhas poucas, não sou nenhum especialista na área, mas pelas minhas poucas leituras, o número de pessoas disléxicas é muito pequeno, né? Então, no contexto, né? Então, o que nós temos muito são problemas no processo de ensino, né? Os professores. E aí, uma coisa... Pensando no resultado da minha pesquisa, o que é que nós temos? Falta de conhecimento científico por parte dos professores, infelizmente. Os professores não têm domínio dos conhecimentos necessários para a alfabetização. Então, a gente precisa dizer assim, dessa forma. Então, até para falar, eu sei que alguns, mas eu faço, eu alfabetizo bem, mas a gente precisa dizer dessa forma até para poder o professor sentir a necessidade que ele tem que estudar cada vez mais, precisa buscar, precisa estar compreendendo, né? E talvez aí a fala da professora Virgínia vai trazer, né,
algumas informações que eu considero novas. Valquíria, sempre, desculpa. Desculpa, Valquíria. Então, ela vai tratar de um assunto que talvez seja novidade para muitos de nós aqui, mas que a gente precisa buscar essas compreensões, porque são questões que estão introduzidas no nosso contexto da sala de aula. Né? E aí nós precisamos, eu trago aqui para vocês, do que eu coloco lá também no trabalho, da necessidade de se trabalhar estratégias de leitura. Né? Então temos muitas questões, muitos prós e contras com relação ao uso de estratégias, né, Ângela? Mas eu acho que são importantes, porque eu acredito que o professor, ele precisa estar, eu coloco isso porque eu vejo muito, eu presenciei muito a improvisação. Então, quando eu coloco assim da questão das estratégias, que o professor precisa estar com um planejamento para poder desenvolver sua aula. E a gente percebe muito isso, a questão da improvisação. O professor vai trabalhar com o texto, mas ele não sabe o que ele vai fazer com o texto na sala de aula. Né? Então, isso eu estou colocando porque foram de questões que eu presenciei ao longo de 2 anos. Né? E tenho presenciado indiretamente com meus alunos de estágio, né, que fazem observações, então a gente indiretamente faz essas mesmas observações. Então, nós temos as estratégias cognitivas, né, que o leitor estabelece elos entre os conhecimentos prévios e os conhecimentos novos. Né? Então, todo o texto oferece isso. E quando a gente fala de estratégias cognitivas, aí, então, ele trabalha com alguns processos mentais, que é de abstrair, analisar, comparar, classificar, organizar, entre outros, que são fundamentais para a melhoria do desempenho dos alunos em relação à leitura. Então, aí precisa definir os objetivos da leitura. Então, eu pensei esse texto, selecionei esse texto, mas o que eu quero com esse texto? Quais possibilidades de atividades esse texto me oferece para poder trabalhar? Então, aqui a gente coloca assim, e as estratégias metacognitivas, elas permitem ao leitor compreender um texto com maior eficácia, pois possibilitam planejamento, monitoração e regulação dos próprios processos cognitivos envolvidos na tarefa da leitura. Então, essa avaliação que é feita pelo próprio leitor. Né? Então, aí nós temos, assim, algumas fases, né, que a gente coloca. Por exemplo, a fase da pré-leitura, que define os objetivos, indaga sobre os conhecimentos prévios, formula predições, elabora perguntas sobre o texto, isso antes de fazer a leitura do texto. Né? Depois, durante a leitura, porque a gente precisa, eu me lembro bem, lá desde a época do magistério, se bem que era uma questão bem tecnicista, mas é assim, preciso de um elemento motivador, um elemento incentivador. Então, tinha alguém que fez magistério aqui deve lembrar disso, né? Então, que a gente não deveria fazer esse plano com aquilo, ia trabalhar um texto, se bem que era naquela época, era assim, bem mecânico, bem técnico, mas pelo menos exigia que se colocasse no papel, ainda que o professor não soubesse desenvolver em sala de aula, mas ele tinha que buscar um recurso incentivador. Só que a gente dizia isso, mas na maioria de nós, professores naquela época, a gente nem sabia do que se tratava esse elemento, esse recurso incentivador. Né? E a gente vai lá, reproduzia esses discursos. Da mesma forma como hoje, muitos professores, é preciso trabalhar com os diversos usos sociais da leitura e da escrita. O professor reproduz esse discurso, mas ele continua trabalhando exclusivamente com o livro do texto didático. Então, ele não ousa em utilizar os textos que circulam no contexto onde vivem seus alunos. Né? Então, nós somos bons reprodutores, né, de discursos fabricados, pré-fabricados. Né? Então, nós temos aí, durante a leitura, é a fase da construção. Nesse momento, identificamos a ideia central do texto, identifica as informações, o que é relevante, o que é irrelevante, o que é central, mas o que é pormenores,
né, o que são apenas elementos de enfeite no texto, que muitas vezes alguns leitores se apegam aos pormenores. E aí você percebe, porque ele não consegue captar a ideia central do texto, né? Então, são níveis aí de leitura. Então, e depois da leitura, é preciso dar conta do processo de leitura através de resumos, de mapas conceituais e mentais, resenhas, entre outros recursos. Aí utilizar, o que o professor fazia, atribui um final diferente, ou um meio, ou um início. Então, a gente sai criando. Acho que o professor precisa parar, pensar, elaborar, e ele vai ter uma infinidade de ações, de atividades, de sugestões que ele vai elaborando, construindo, criando em sua prática. Então, aí o ensino dos usos sociais da leitura, ele é objetivo o quê? A formar sujeitos como cidadãos da cultura escrita. Então, se nós vivemos numa sociedade letrada, marcada pelos diversos usos da leitura e da escrita, então é preciso que ensinemos os nossos alunos a fazerem uso desses diversos materiais que existem em seu contexto. Então, deve-se definir as práticas sociais de leitura e escrita como objeto de ensino, o que implica considerar os propósitos da leitura segundo a situação, as formas de ler, as relações do leitor com outros leitores e com os textos. Então, a gente precisa estar fazendo essas relações, de onde o que o texto me diz, o que eu digo ao texto, qual é a importância desse texto nesse momento, por que trabalhar com esse texto. Então, a gente precisa muito, aí é onde eu vou até roubar aqui as palavras da professora, Valquíria, né, Valquíria? Um dia eu aprendo, já tem 2 anos e eu continuo falando o nome errado. Então, assim, olha, até fugiu. Por exemplo, o professor, basicamente é o professor quem seleciona os textos. Mas naquele momento, o professor seleciona os textos, algumas vezes de forma equivocada. Ele seleciona o texto que lhe agrada, o texto que lhe convém, e aí ele não pensa no sujeito que vai ler aquele texto. Quais as necessidades, o que aquele texto tem a ver com aquele sujeito. Então, no momento de selecionar o texto para as nossas aulas, é preciso eu ver qual é o conteúdo que desperta o interesse, a atenção, o desejo, o gosto, o prazer do meu sujeito que está ali na minha frente. Então, nós somos muito autoritários ao planejar as nossas aulas, porque pensamos exclusivamente em nós, no meu fazer. E os nossos alunos, eles podem contribuir muito. Talvez se a gente delegue essa função para os nossos alunos, tenhamos resultados mais positivos. Quantas e quantas vezes os alunos não chegam à sala de aula trazendo informações, o professor nem para ouvir o nível da informação, o conteúdo das informações, pede silêncio aos alunos, agora é aula de língua portuguesa, não é hora de falar sobre isso. O professor perde a oportunidade de trabalhar com aquele texto que está vindo, está real e presente ali no contexto da sala de aula. Então, nós precisamos deixar de ser mais autoritários e passar a ser mais, compartilhar mais com os nossos alunos, saber qual é o tipo de texto que lhe interessa, que tipo de conteúdo desperta, o que você pretende aprender, o que você pretende discutir. Então, eu acredito nisso, gente, nessa nossa... 5 minutos. Ixi, já falei o tempo todo? Falei não, Ângela. Vocês olham, muda o relógio aí. Então, aí eu vou correr. Então, nós precisamos o quê? Trabalhar com os gêneros textuais, trabalhar com os diversos portadores de textos. Então, aí eu preciso selecionar quais os textos circulam na comunidade onde os meus alunos vivem. Então, eu preciso ter conhecimento desses textos para trazê-los para a sala de aula. E daí, agora eu me embananei.
Então, tem uma pergunta que os professores alfabetizadores sempre fazem. Como trabalhar com os diversos gêneros textuais, ou como trabalhar com o texto, se os alunos não sabem ler? Né? Então, aí eu estou trazendo, assim, não vai dar tempo a gente comentar toda essa metodologia, mas aí fica, depois posso disponibilizar, vocês vão buscar, isso aí também todo mundo tem conhecimento disso. Isso não é novidade nenhuma, há mais de 2 décadas que nós estamos discutindo sobre isso, então é por isso que eu trago essa reflexão, porque os professores ainda não dominam esses conhecimentos que circulam entre nós mais de 2 décadas, né, Ângela? Pois é, né? Nós temos esse discurso aí, então precisa saber disso. Né? Então o trabalho com o trava-línguas, eu gostaria de lembrar para o colega ali que fez a pergunta de manhã, que é uma das oportunidades de trabalhar com a consciência fonológica. Nós temos trava-língua, parlendas, né? Várias atividades, músicas de modo geral. Então isso vai trabalhando, vai. Quando eu falo em consciência fonológica, aí eu não estou falando do método fônico. Quando eu falo em consciência fonológica, eu falo na reflexão que o sujeito lá de 6, 5, 4 anos tem de fazer sobre a língua e a linguagem. Então, nós tem os trava-línguas para cada letra do alfabeto. Você quer trabalhar o alfabeto, não quer que os alunos memorizem mecanicamente, trabalhe os trava-línguas, para cada letra do alfabeto, nós temos um trava-língua. Né? Um não, vários. Né? E aí, fazer com todo esse trabalho, eu vou passar, senão a gente... Aí, desenvolver leitura de leite em sala de aula, desafiar os alunos a pronunciar trava-língua na brincadeira, que aí aprende brincando, e eles são excelentes, porque eu já experimentei isso com professor alfabetizador, né? Então, funciona, e os resultados são muito significativos. Né? Nós temos que fazer a compreensão leitora. Eu vou passar aqui, porque depois, para poder também trabalhar isso, identificar a letra inicial dos principais personagens do Trava-Línguas. Depois Trava-Línguas e Parlendas são excelentes textos para o ensino inicial da leitura e da escrita, porque, além de pertencerem ao universo dos aprendizes, eles possibilitam a exploração da consciência fonológica. Aí não precisa você ficar se matando ali, o som de A, B, C, e ficar inventando moda para poder trabalhar os sons das letras. E aí, por exemplo, aqui uma prática bem comum, né, que eu coloquei isso aqui porque eu já experimentei, textos que os alunos conhecem de memória. É outra possibilidade. Como trabalhar um texto se os alunos não sabem ler? Textos que os alunos conhecem de memória. É uma boa sugestão. E aí, escutar a música, oferecer informações, comentário sobre a casa, essa questão toda, lembrando lá das estratégias de leitura. Depois, no coletivo, identificar a palavra casa, aí no texto, né? Localizar no texto a palavra engraçada, depois tem agrupamento, trabalhar com crianças que estão na fase pré-silábica e silábica. Procurar a maior palavra do texto, verificar quantas letras ela possui, e ainda, para as crianças com hipóteses alfabéticas, formar novas palavras com a palavra casa, né? A partir da substituição do S por P, T, L, V e outras letras, que palavras vai formar, identificar o som de cada letra na palavra formada. Então, tudo isso são atividades que, a meu ver, trabalham com o cognitivo das crianças, porque contribuem para que a criança raciocina, exercita suas estruturas mentais. Opa, passei muito aqui agora. Dá licença aí, Ângela, só para eu poder mostrar aqui uma série de ações com o texto. Né? Destacar a palavra na frase, trabalhar com a palavra destacada, por exemplo, da palavra casa. Aí você vai brincar com seus alunos. Se eu retiro a letra C, que nome fica? Se eu substituo a letra C, a letra D, S por D. Se eu substituo a letra S por M, faz com que as crianças pensem, elaborem, construam e trazem outras possibilidades. Né? Contagem do número de letras, letra inicial e final, montagem de palavras, tirando letras de revistas, jornais. Como as crianças ainda não sabem escrever, jornais e revistas, para que a criança recorte as letras. E aí ele escreve a partir de montagem
Depois ele vai exercitando, fazendo lá na fase inicial rabiscos, as garatujas, até vai construindo a língua escrita, né? Então, trabalhar foneticamente as letras, alternando as vogais, né? Trocar uma vogal por outra para ver que nome forma, destacar a sílaba, ditado de palavras do texto. Então, tem uma infinidade de atividades, né, gente? Ó, lista de brinquedos. Eu estou colocando lista de brinquedos como sendo um texto, para a gente poder fugir àquela ideia de que o texto seja apenas aquela coisa. Por exemplo, uma lista de brinquedos, uma lista de gêneros alimentícios, para mim, é um texto. Agora, o que não dá é você colocar cadeira, bolacha, palavras que não fazem ligação numa rede, aí não dá, né? Aí é uma lista qualquer. Mas uma lista de gêneros alimentícios, por exemplo, uma lista de supermercado, é um texto, né? Então, aqui o que você tem, uma lista de brinquedo, aí vai trabalhar com essa lista. A Ângela me fez correr aqui, eu estou... qual o nome do brinquedo? Aí gente, você não vai encontrar isso em nenhum livro didático, né? Então, o professor precisa... Por que a gente fala? O professor precisa dominar o conhecimento científico, porque a partir do momento em que ele domina, ele cria, né? Então, você não vai encontrar isso em nenhum livro didático. Então, qual o nome do brinquedo que rima com a palavra boneca? Qual o nome do brinquedo que tem mais letras? Quais os nomes dos brinquedos que têm a mesma quantidade de letras? Por que será que a palavra escorregador tem mais letras do que as palavras bola e peão, né? Quais os nomes de brinquedos que terminam com a letra A, né? E aí, por aí vai. Então, para concluir, né? Acho que eu vou concluir. Aí eu pensei ontem à noite um texto para fechar isso que eu falei, e depois a gente precisa até de uma correção depois, né? Para ver se eu não estou falando besteira cientificamente aí. Então, considerando que o objetivo do ensino da linguagem é o desenvolvimento da capacidade comunicativa dos alunos, é preciso, no processo de alfabetização ou do ensino da leitura e da escrita, tomar o texto como objeto desse ensino e realizar atividades que visem ao desenvolvimento da consciência fonológica das palavras e a construção da linguagem escrita inseridas em práticas de leitura e produção de texto. Acho que ficou meio longo, tem que dar uma olhada nisso aí, né? O pessoal de português aí, depois me ajuda, por favor. O professor Ronei, depois eu mando para você. Então, por enquanto, muito obrigado.